Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. No vídeo passado a gente falou um pouquinho sobre os dispositivos de proteção contra surto, os DPS, e de uma marca brasileira chamada iClamper. Muita gente me procurou nos bastidores para tirar dúvida sobre o iClamper, necessidades, etc. Tá certo? Então eu meio que reuni aqui algumas das principais dúvidas e gostaria aqui de responder para vocês. Estou até aqui com a colinha aqui para mim não me esquecer de nenhum item, tá certo? Então, gente, uma pergunta fundamental. Bom, gente, uma pergunta que me fizeram bastante foi: Dan, realmente eu preciso ter um dispositivo desse na minha casa? Bom, gente, e a resposta é depende. Depende de quê? Basicamente, se você já tem uma rede elétrica, digamos assim, seguindo todas as normativas do Brasil, não, você não vai precisar, digamos, comprar um iClamp ou um DPS desse. E o que é que quando eu falo assim de todas as normativas? É você ter contratado, gente, um engenheiro elétrico que fez a planta elétrica da sua casa, que assinou essa planta elétrica, que você procurou um profissional, um eletricista certificado, com experiência para fazer a instalação dessa planta elétrica, e se você tem acesso fácil aos diversos componentes que envolve aí quando a gente fala de energia elétrica, tá? Então, por exemplo, um quadro de distribuição, gente, ele deveria ter disjuntores, então de preferência disjuntores bipolar, para que quando a gente desligue ele corte tanto a fase quanto o neutro, IDRs, DPS e os diversos disjuntores de circuito, né, para cada um, digamos assim, dos cômodos ou de como a gente quer dividir, digamos assim, a nossa casa, tá certo? Então, se você tem essa garantia, né, você contratou um profissional, né, e fez tudo certinho, você não vai precisar de um DPS. Um outro detalhe também, gente, que acontece com bastante frequência é que muitas vezes quando a gente procura esses profissionais, a gente vive uma realidade. O tempo vai passando e a realidade vai também se modificando, tá certo? Então eu vou dar o meu exemplo aqui pessoal, tá certo? Então fui eu quem fiz a instalação elétrica da minha casa, beleza? Então eu procurei durante muito tempo um eletricista, não consegui. Passei uma madrugada na universidade do YouTube vendo os mais variados tipos de vídeo, canais, etc., pegando dicas, certo? E na época a rede elétrica era muito simples, tá? Então basicamente tinha acho que 4 lâmpadas, algumas tomadas, o equipamento elétrico que consumia mais era um ar-condicionado moderno, já com a tecnologia, digamos, inverter, que acaba consumindo e exigindo menos energia, ou seja, enfim, era uma casa muito pequena. Mas isso foi há muitos anos atrás, né? Então hoje a família já cresceu, a casa aumentou, né? Então a realidade não foi mais feita, pensada lá inicialmente, beleza? Então às vezes é muito comum a gente fazer uma determinada planta para um cenário, por mais que os engenheiros eles coloquem aí, gente, ali sempre uma folga, né? Eles fazem uma projeção, digamos assim, de aumento do consumo, mas eles não têm como bater o martelo, tá certo? Então, por exemplo, há pouco tempos atrás, quem tinha um telefone celular já era uma pessoa, digamos assim, muito importante, né? Digamos assim, que tinha muito recurso. Hoje em dia a gente vê que existem pessoas que possuem 3, 4 celulares dependendo aí da necessidade, tá? Então muitas vezes 2 celulares são estritamente profissionais, né, de 2 empregos diferentes, o outro que é o, digamos, o pessoal, enfim, tá certo? Antigamente também, né, era quando se tinha um computador na casa, era muito, né? Hoje em dia, basicamente, cada um tem, digamos, o seu dispositivo computacional, né? Seja seu celular, seu tablet, seu notebook, enfim, tá certo? Então, a gente, né, quando faz muitas vezes essas plantas, a projeção é uma, né, a dimensão é uma, mas à medida que o tempo vai passando, a gente vai sentindo outras necessidades, tá certo? Hoje está muito na moda, né, as panelas elétricas, o fogão de indução, então, ó, outra realidade na época que se pensava apenas em usar gás, digamos assim, de cozinha, tá certo? Bom, pessoal, então, pensando nisso, se eu tenho uma rede elétrica bem calculada, bem dimensionada, feito por profissionais, eu não preciso me preocupar, tá certo?
Mas mesmo assim que eu tenha já um DPS, eu posso ainda usar, gente? E aí, mais uma vez, a resposta vai ser depende, tá certo? Se você confia, digamos assim, na sua rede elétrica, ela foi bem feita, por profissionais, etc., não, tá certo? Mas, por exemplo, se você começou fazendo certinho, mas depois ele foi crescendo, fez um puxadinho, aí já não precisou fazer esse processo todo, né? Já contratou apenas um eletricista ali e tal. Então, nessa parte nova, recomendo que vocês tenham aí um DPS, tá bom? Um cenário, gente, que é bastante comum, que faz muito sentido, é das pessoas que moram de casa alugada. É muito difícil um proprietário de uma residência ele pensar em todos esses detalhes, digamos assim, de segurança. Até porque quanto mais ele gasta, mais vai demorar para ele tirar o retorno sobre o investimento dele, né? E muitas dessas pessoas, quando estão fazendo casas para alugar, eles não estão fazendo casa para eles morarem. Eles estão fazendo casas como fonte de renda extra, né? Então, muitas vezes não há essa mesma preocupação, digamos assim, nos equipamentos, nos materiais, né? Parte disso é culpa até nossa também, enquanto, digamos, inquilinos, tá? Porque ninguém normalmente costuma dar atenção para essas coisas que estão, digamos, escondidas, né, dentro da parede, né? Qual foi o tipo de encanamento que foi utilizado, né? E etc, beleza? Então muita gente só está preocupada ali com o valor final do aluguel, né? E muitas vezes não entende, porque que às vezes imóveis parecidos têm muitas vezes um preço de aluguel muitas vezes diferente, tá? Claro que a gente, mesmo assim, né, não pode ter garantia nenhuma, mas, enfim, deu para vocês entenderem que quem mora de casa alugada, acredito que vale muito a pena, gente, você comprar aí os DPS, os iClamper, para vocês estarem protegendo os dispositivos elétricos de vocês. Afinal, gente, uma geladeira, um forno elétrico, um ar-condicionado, uma máquina de lavar roupa ou lavar louça, custam muitos reais, né, mais de 1.000, e um DPS desse custa aí na casa de 50, 60 reais, tá certo? Então, acredito que seja uma segurança legal. Eles não têm tempo, digamos assim, de validade. Se eles queimarem é porque ele protegeu o equipamento de vocês, então melhor eles do que o equipamento, e assim sucessivamente, tá certo? Então, gente, eu trouxe aqui alguns usos comuns e que eu acho legal, tá? O principal deles, para mim, por exemplo, enquanto nerd, geek, que gosto muito de componentes eletrônicos, né, eu acabo comprando muita coisa que não é produzida aqui no Brasil. Então, produtos eletrônicos da China, dos Estados Unidos, a gente sempre procura aproveitar a ida de alguém, né, para trazer um pouco mais barato, né, ou então acaba comprando importado, enfim, tá certo? Então, muitas vezes vocês podem chegar nessa situação onde vocês compram um dispositivo, ele veio no padrão americano. Isso aqui é muito comum, tá, gente? Por mais que a gente compre ali no AliExpress, é muito comum o padrão vir americano, beleza? E aí vocês podem estar comprando, por exemplo, esse iClamper, que possui a entrada, o padrão aí dos Estados Unidos. E aí eu simplesmente conecto ele aqui. Ou seja, além de proteger a fonte desse notebook, eu já estou aqui usando o iClamper como se fosse uma espécie de adaptador, tá certo? Então, esse é um cenário de uso bem legal, tá? Às vezes você compra uns adaptadores ou o adaptador vem da China e aí ele fica meio folgado, gente. E aqui não, ó, ele entra bem firme, ó, é até difícil eu puxar, tem que fazer uma certa força. Então, esse é o primeiro caso onde eu recomendo muito, tá certo? O outro caso, gente, é quando a gente tem equipamentos eletrônicos que não puxam tanto energia, como por exemplo eletrônicos, né? Então, notebooks, TVs, aquele setup box, celulares, tablets, modem, roteador, Wi-Fi, enfim. Esses equipamentos que acabam não consumindo muita energia, a gente pode estar, por exemplo, utilizando eles com uma extensão. Tá? Óbvio que não é recomendado a gente encher essas extensões e com cargas muito elevadas, mas para essas coisas que consomem pouca energia, eu posso colocar um único iClamper para proteger todas essas tomadas aqui dessa extensão, tá certo? Lembrando, gente, que a iClamper também ela tem já um filtro de linha específico para isso, que funciona como um DPS e uma extensão, tá certo? Então, quem quiser também pode adquirir diretamente isso, ou pode, digamos assim, reaproveitar aí, né, a sua extensão que já tem, beleza? Tá certo? E quando eu falo, gente, que comprei vários iClampers, né, e não é brincadeira, ó. Por exemplo, eu tenho aqui um iClamper, né, de 2 pinos, onde ele basicamente vai servir para me conectar equipamentos que não precisam de aterramento,
por exemplo, um ventilador, etc. Certo? Eu tenho aqui já um iClamper de 3 pinos, que aí esse sim, né, eu posso conectar aqui alguma coisa com aterramento. Obviamente, gente, que é importante que na minha tomada eu tenha aterramento também, tá certo? Mas a gente pode também, gente, usar esse tipo aqui de modelo de iClamper se o nosso equipamento ele fica, por exemplo, por trás ali de um móvel, né, onde às vezes fica difícil a gente encaixar. Então ele é como se fosse um iClamper em formato de L, né? Então a gente obviamente pode utilizar um único iClamper, né, também em um T, beleza? Sem nenhum problema. E aí fica a necessidade de cada um, tá certo? Então eu não recomendo, gente, a gente juntar equipamentos que possuem uma alta demanda energética, como por exemplo, uma máquina de lavar roupa, uma máquina de lavar louça, principalmente se for essas lava e seca. Normalmente o processo de secagem ele acaba exigindo mais energia, um forno elétrico, certo? Já, por exemplo, uma geladeira, micro-ondas e um bebedouro de água, eu acredito que não tenha muito problema da gente juntar isso, até porque dificilmente a gente utiliza essas 3 cargas ao mesmo tempo, né? Boa parte do motor da geladeira ele fica, digamos, desligado se a gente utiliza ela da maneira correta, se a gente fica evitando ali de abrir muito a porta e etc, tá certo? Um outro caso, gente, onde eu acho fundamental a gente utilizar um iClamper é quando a gente fala de no-breaks, tá? Então o no-break ele meio que já serve para proteger nossos equipamentos elétricos. Mas, gente, dependendo do valor do no-break, um no-break bom aí está na caixa, digamos, de R$2.000, então eu acredito que vale a pena a gente colocar um DPS desse para proteger também o próprio no-break, tá certo? E aí o no-break funcionaria mais como se fosse um segundo dispositivo, digamos assim, de proteção. Tranquilo? Bom, galera, lembrando, gente, eu não sou especialista da área, eu não sou engenheiro elétrico, eu não sou eletricista, essas coisas eu aprendi indo atrás de informação, então não é porque eu falei aqui que vocês devem, obviamente, levar isso como verdade absoluta. Procurem conversar com um eletricista, com um engenheiro elétrico, procurem entrar no próprio site da iClamper. Se eu não me engano, gente, a iClamper é uma tecnologia brasileira. Não sei se lá fora o pessoal não tem necessidade disso por conta da qualidade de energia elétrica, ou se porque às vezes o preço dos produtos são tão baratos que se queimar simplesmente ali troca, né? Realmente não sei, tá certo? Mas, ó, gente, o pouco eu posso dizer é que pela minha experiência, né, eu não tive, digamos assim, eventuais problemas por conta desses dispositivos. Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Quem tiver alguma dúvida, escrevam aqui numa caixinha de comentários. E aí façam aquele combo mágico do YouTube, tá certo? Então deixem o like, se inscrevam no canal, cliquem no sininho para não perder nenhum vídeo novo. E é isso, galera. Um beijinho no coraçãozinho de vocês e fiquem com Deus.